Fala, galerinha da primeira série, que é a professora Karine Fernandes de Literatura. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias de vocês, né? Tivemos um longo feriado aí pela frente, aqui no Rio de Janeiro. Logo em seguida tivemos uma semana, né, de aulas remotas aí, 100% remotas, e agora estamos voltando aí, né, até o momento com o sistema híbrido. E a gente vai seguir aí a nossa matéria, né? Afinal de contas, mesmo em meio à pandemia, em meio a esse caos que a gente está vivendo, a gente não pode perder, né, a fé de que vai dar tudo certo, a esperança de que logo aí teremos vacinas, todos que a gente ama, inclusive nós mesmos, estaremos bem. E afinal de contas, né, a gente tem que dar continuidade aos nossos estudos. É o primeiro ano de vocês no ensino médio. A gente não quer ninguém de recuperação. Quero que vocês, né, estejam tranquilos nesse momento. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu sei que literatura é uma matéria nova. Alguns ficam ansiosos demais, né? Mas não se preocupem, tá? A nossa intenção aqui dos professores, minha, da escola como um todo, é ajudar vocês, tá? Não prejudicá-los. Então podem ter certeza que do mesmo jeito que a gente entrou nessa, nós vamos sair dessa juntos aí mais um ano e que com certeza o ano de 2021 vai ser melhor, pelo menos nessa parte pedagógica, né, nessa parte escolar, que a gente vai conseguir, né, vencer. Afinal de contas, a gente também já está um pouco mais adaptado, a gente já tem noção um pouco melhor da rotina de estudos e, se Deus quiser, em breve tudo vai dar certo. Vamos manter aí o otimismo, né? Bom, gente, seguindo a nossa aula, na última aula que eu dei, falei sobre o capítulo 4, sobre narrativas literárias. Eu dividi esse capítulo em duas partes. Então, você que ainda não assistiu a parte 1, se empolgou aí, né, que ia ter o feriadão, depois eu assisto, e ainda não assistiu, agora é o momento da gente correr atrás do prejuízo, atrás do tempo perdido. Volta lá, assiste a parte 1 da aula e depois vem aqui e assiste a parte 2 e tá tudo certo. Beleza? Estamos combinados? Então, é isso. Não se esqueçam também, galera, de fazer as anotações de vocês no caderno, tá? Isso é muito importante. Afinal de contas, vocês vão estudar aí a matéria por meio dessas anotações, fazer os trabalhos por meio dessas anotações. Então, é muito importante aí que vocês não deixem de realizar as anotações de vocês, beleza? Então, preparadíssimos, vamos iniciar a nossa aula. Bom, hoje nós vamos falar sobre os heróis, né? Dentro dos textos narrativos, é comum a gente ter a presença do herói. E o herói, quando ele aparece, normalmente ele vai ser o protagonista da história, que é aquela personagem mais importante. Ele é o personagem que vai se destacar dos demais e ele é apresentado sobre sua vida de uma forma mais detalhada. As ações, os pensamentos, os sentimentos, tudo que é relacionado ao herói é mais detalhado, já que o destaque, o foco, né, é dado sobre ele. Na literatura, existem três formas de apresentação do herói. Teve um erro ortográfico aqui, ó, tá? Esse é um na, não um ma. Então, dentro da literatura, eu posso encontrar três tipos: o herói clássico, o herói moderno e o anti-herói. E a gente vai ver um pouquinho aí de cada um desses tipos. O herói clássico, gente, ele é conhecido como o herói tradicional. Ele detém aquelas capacidades ilimitadas e ele realiza feitos humanamente impossíveis. Então ele é aquele cara que ele se destaca dos demais porque ele consegue realizar coisas que pessoas comuns, né, não são capazes de fazer. Normalmente ele é considerado um indivíduo corajoso, bravo, inteligente, ágil, bondoso e normalmente ele é belo. Lembrando que o conceito de beleza ele é subjetivo, né? O que é belo para uns pode não ser belo para outros. O caráter dele, gente, é inabalável, né? Ele segue todas aquelas regras das convenções da nossa sociedade. Então, tudo que a nossa sociedade prega, que você não pode matar, você não pode roubar, você não pode, né? Todas aquelas regras de um bom convívio social, ele vai seguir. Então, o caráter dele não é corrompido jamais e ele é sempre bom, ele é eternamente bom. Se ele tiver que morrer para defender a honra, o caráter dele, a bondade, os valores, ele vai morrer, tá? Ele luta constantemente contra as forças do mal,
né? Essa é a função dele, normalmente ele é criado para isso, e ele é invencível e sempre conquista tudo em favor do bem. Dificilmente um herói vai ser derrotado. Esse tipo de herói clássico, dificilmente é derrotado. Os super-heróis, né, que a gente tem aí, que surgem nas histórias em quadrinhos, eles podem começar como heróis clássicos. E ao longo do caminho eles adquirem poderes que vão tornar eles aí super. A maioria dos super-heróis, gente, eles nascem com qualidades além das humanas, né? Por exemplo, a gente pode ter o caso de o herói clássico, que ao longo do caminho ele adquiriu poderes, como por exemplo o Homem-Aranha, né? Ele era uma pessoa normal, que ao longo do caminho ele sofreu uma mutação, ele foi picado por uma aranha e ele adquiriu os poderes dele, né? Então, ele não nasceu super, ele se tornou super. E tem aqueles, né, que já nascem com qualidades além das humanas, como Thor, por exemplo. Ele já nasce ali com aquelas qualidades, tá? Tem um trecho no livro que vai citar um exemplo de herói clássico. Preste atenção nesse trecho, que fala assim: então, passou-se sobre esse vasto deserto d'água e céu uma cena estupenda, heróica, sobre-humana. Um espetáculo grandioso, uma sublime loucura. Peri, alucinado, suspendeu-se aos cipós, que se entrelaçavam pelos ramos das árvores já cobertas d'água, e com esforço desesperado, cingindo o tronco da palmeira, nos seus braços hirtos, abalou-o até as raízes. 3 vezes os seus músculos de aço, estorcendo-se, inclinaram a haste robusta, e 3 vezes o seu corpo vergou, cedendo à retração violenta da árvore que voltava ao lugar que a natureza lhe havia marcado. Então, esse é um exemplo de herói clássico, né? Percebam que ele é um herói forte, tá comparando aos músculos dele com aço, né? Tá usando a metáfora, falando que os músculos dele são de aço. Vai falando dele aqui, né? Que ele teve uma sanda estupenda, heróica, né? Sobre-humana. Então, ele é aquele cara que ele vai morrer para defender os valores dele, né? E o Peri, ele é um índio do livro O Guarani, do José de Alencar, que ele é um índio que ele é tido como um herói, justamente pelos valores dele. Ele tem valores e ele defende esses valores morais dele aí, dentro do livro do começo ao fim. Beleza? A gente tem também o herói moderno. O herói moderno, ele é considerado um tipo de herói problemático, porque ele não possui esses superpoderes aí de defender tudo e todos, né? Ele não conta com esses poderes sobre-humanos. Ele é a representação de uma pessoa comum com seus desejos e conflitos. Todos nós, gente, seres humanos, a gente tem os nossos conflitos internos. E o herói moderno, ele não é diferente. Ele é uma pessoa comum que também possui os seus conflitos internos aí. Ele não necessariamente é belo e ele também não necessariamente ele vai ter um caráter íntegro. E ele pode ser influenciado pela sociedade, pelo meio que ele está inserido aí, tá? Então já tem aí várias diferenças do herói moderno para o clássico, né? Só nesse tópico aqui a gente tem 3. Esse herói, ele é um personagem que ele é reflexo da sociedade burguesa e ele tem dramas morais, ele tem relativização dos valores, ele tem conflitos existenciais, né? Então ele é aquela personagem que está presente hoje na nossa sociedade. A gente tem várias pessoas que são fruto aí de uma burguesia, né, passada e que tem aí alguns conflitos existenciais. Normalmente eles são moralmente abatidos, eles têm fraquezas que são resultantes de algumas situações de conflito que estão presentes aí dentro do mundo moderno, tá? Ele é um homem comum que reconhece as suas inseguranças em relação ao mundo. O herói moderno, gente, é aquele homem que passa por algumas situações, algumas adversidades, por alguns conflitos e ele, né, está inserido em uma sociedade em que esses conflitos existenciais existem, tá? Então, o herói moderno, ele representa um todo também. É uma pessoa que pode representar um todo. É uma pessoa comum que pode representar um conjunto de pessoas. Olha esse exemplo do Graciliano Ramos, do livro Vidas Secas, que ele pega o Fabiano, ó. Um bicho, Fabiano, era apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto.
passaram uns dias mastigando raiz de imbu e semente de mucunã. Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito era ficar, e o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas do ferro. Então, perceba, esse herói aqui, esse herói moderno, o Fabiano está sendo comparado com um bicho, sendo que ele é um ser humano, né? E aí tá falando dele ficar nessa fazenda justamente porque ele não tem onde cair morto. Então ele vai falando aí, né, de todos esses conflitos. O Fabiano ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem 2 filhos que são crianças. Então tá falando desses conflitos internos, dele sendo o homem da casa, dele sendo um nordestino pobre, sem estudo, sem ter para onde ir, tendo que se submeter e submeter a família dele a essas condições para ter um lar, para ter onde morar, para ter onde viver. Então ele é um herói problemático, um herói que é cheio de problemas. Não é só o Fabiano que passa por isso. Ele representa um conjunto de pessoas, ele vive conflitos existenciais. Então, o Fabiano aí, ele está representando, né, uma parcela da sociedade. Ele é o reflexo de uma sociedade burguesa que vive inseguranças, é um homem comum que não tem certeza, né, certeza sobre a vida dentro do mundo em que ele está inserido aí. Totalmente diferente das características do herói clássico, que já possui aí poderes, né, além dos poderes humanos, que está sempre disposto a salvar todo mundo. Esse herói moderno, ele não salva ninguém, ele mesmo não consegue se salvar, né, já que ele tem um conflito interno muito grande. Então, a gente tem algumas diferenças entre os dois aí. E o último tipo que a gente vai ver é o anti-herói. O anti-herói, ele é o oposto do herói clássico, que é o primeiro herói que a gente viu. Ele não tem um caráter íntegro, ele não é belo, embora, né, o conceito de belo é subjetivo. Muitas vezes algumas pessoas podem achar o anti-herói aí belo, mas ele não é bondoso, né? Se ele é o oposto, enquanto o herói clássico ele luta, né, para defender a bondade, o caráter, os valores da sociedade, o anti-herói ele corrompe todos esses valores da sociedade. Ele age conforme os seus interesses e ele não se preocupa com os valores morais da sociedade que ele está inserido. Ele se preocupa com ele mesmo, tá? A preocupação dele com os outros é zero. Ele é simpático, esperto, brincalhão e malandro, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, gente, o anti-herói ele ganha o público justamente por essas características aqui citadas, né? Esse jeito malandro de ser conquista a gente. Aí tem mais um exemplo da literatura, que é Macunaíma, tá? Do Mário de Andrade. Olha o que vai falar. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do uraricoeira, que a índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de Sarapantá. De primeiro, passou mais de 7 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: Ah, que preguiça! Então tá vendo que ele não tem características de um herói, né? Ele é preguiçoso, além de ser preguiçoso, ó, 7 anos não falando. Ele, quando nasceu, ele não era uma criança bonita, ele era uma criança feia. Então, ele fez a mãe dele sofrer, né? Ela dá um grito quando ele nasce. Então, tudo isso aí são características de um anti-herói. Se a gente transpõe para a realidade do quadrinho, que eu acho que é uma realidade assim mais presente na vida de vocês, por exemplo, a gente tem alguns exemplos aí mais clássicos, né? Que talvez seja mais conhecido e deixe mais nítido para vocês o conceito mesmo, né? De herói e anti-herói aí. Por exemplo, se a gente pegar aí, né? Vamos lá, um, um herói bem famoso dos quadrinhos. Vou pegar o Homem-Aranha, né? Quem é o vilão do Homem-Aranha? Dependendo aí do filme ou do quadrinho, a gente pode ter alguns vilões diferentes aí do Homem-Aranha, né? Alguns anti-heróis. Tem aquele lá que. Peraí, gente. Tem o Duende Verde, que eu tava tentando lembrar o nome. Tem o Dr. Octopus, que são
vilões do Homem-Aranha, que são anti-herói. O anti-herói ele é uma espécie de vilão, né? No caso, se a gente pegar o Batman e o Coringa, o Batman é o herói clássico que luta pela justiça, que faz o bem. Já o Coringa, ele é um exemplo clássico de anti-herói, né? Ele é simpático, ele é brincalhão, ele é malandro e assim por diante, né? Claro que não pegando esse filme atual do Coringa. E assim por diante, a gente tem vários heróis e anti-heróis aí que a gente pode citar dentro dos quadrinhos que com certeza vai ser do conhecimento de vocês. Beleza? Bom, pessoal, dentro das manifestações narrativas, narrar, gente, sempre fez parte da essência humana. Desde a nossa origem, né, o homem ele tem a necessidade de contar histórias e ele transmite a cultura às gerações posteriores por meio de histórias, né? Quantas avós aí não contam histórias para as mães que passam para os filhos, que vai passando de geração para geração, ou avós que contam para os netos e assim por diante. Então, contar histórias faz parte da nossa essência. E essas histórias, ao longo do tempo, elas foram classificadas em gêneros. E elas são divididas em 4 gêneros. A gente tem romance, novela, conto e crônica. E essas manifestações, elas são obras de ficção. E a gente vai ver um pouquinho melhor sobre cada uma delas agora, tá? Primeiro, ficção, gente. A ficção ela faz referência ao fictício. O que é fictício? É aquilo que é imaginário, que é irreal. Mesmo que as obras elas se baseiem em fatos reais, parte daquela história ela é imaginária. Então ela é baseada, tem alguma parte ali que é real, mas todo o restante ele é imaginário. E muitas vezes a gente não consegue separar o que é real do que é imaginário. É um termo genérico que é usado para fazer referência, né, a palavra ficção, a qualquer tipo de manifestação em prosa literária, que é uma manifestação narrativa. O que é prosa literária, gente? É um texto que é escrito em forma de parágrafos, por isso que é chamado de prosa. E aí, do latim, fictio, de fingir, modelar, compor, imaginar, fingir, sinônimo de imaginação ou invenção, encerra o próprio núcleo do conceito de literatura. Literatura é ficção por meio da palavra escrita. O vocábulo se emprega costumeira e restritivamente para designar a prosa literária em geral, ou seja, a prosa de ficção. Então, por mais que a gente leia um texto e ele pareça ser verdade, aquilo é ficção. Aquilo não tem compromisso com a realidade. Ele pode até ter fatos que são semelhantes à realidade, mas não tem compromisso nenhum com o que é real. Um exemplo que eu costumo dar, a história da Cinderela, todo mundo conhece, né? É possível uma menina ser criada por uma madrasta e ter 2 irmãs postiças, 2 irmãs aí, né, só por parte da madrasta? É possível, tranquilo. Isso aí eu consigo imaginar, né? Isso é real. Agora, eu nunca vi uma abóbora virar uma carruagem. Então, isso aí é ficção. Então, tudo isso aí é considerado ficção. Por mais que seja possível uma menina ser criada por uma madrasta, tudo isso é uma obra de ficção, beleza? Então, todo texto literário, ele é considerado ficção e não real, por mais que ele tenha semelhança com a realidade. E aí a gente vai ver aqueles 4 tipos. O romance, ele apresenta diversos fatos e conflitos em torno e de vários núcleos aí. Eu tenho vários núcleos, tá? E ele ocorre por meio de uma reconstrução do mundo pela ótica do autor, de maneira única, particular e original. O cara que vai escrever o romance, ele vai reconstruir o mundo pela ótica dele, pela visão dele aí. E a visão dele é uma visão única, é uma visão particular. O romance ele tem muitos personagens, muitos mesmo. Por isso que são vários núcleos, né? Eu tenho bastantes personagens. Vou ter uma família aqui, uma família ali, outra família lá, um grupo de amigos e assim por diante. Bastante personagem. Ele pode possuir intertextualidade. O que é isso? Ter relação, né, com outras histórias aí. E é uma narrativa que tem um enredo longo, muito longo. O romance, gente, ele costuma ser um livro grande, de 300, 400 páginas aí, tá? Por quê? Porque ele dá muitos detalhes sobre a história. Então, para detalhar, você tem que escrever muito. E aí faz com que a narrativa seja extensa. Se você tem muitos personagens e tem que detalhar todos, faz com que ela seja extensa. Ele é escrito em prosa, né? Em forma de parágrafos, e ele ocorre dentro de um determinado tempo e espaço. Normalmente tem presença de verossimilhança. O que é verossimilhança?
semelhança com a realidade, semelhança com a verdade. Mas mesmo assim, ele continua sendo uma obra de ficção. Beleza? Novela. A novela, tá? Ela é maior do que o conto, mas ela é menor do que o romance. Então já tem uma diferenciação. A gente ainda não viu o conto, mas você já sabe que a novela é maior. Mas a gente já viu o romance, então você já sabe que a novela ela é menor do que o romance. O foco da novela é no presente, então ela não apresenta muita ênfase no passado. No romance, é comum voltar no passado para explicar o presente. Na novela, eles já não fazem isso. Eles focam mais no presente mesmo, no que está acontecendo no momento. Possui menos personagens do que um romance, porém ele pode ir acrescentando ou tirando personagens durante a trama para poder dar sentido, isso é muito comum, e também ocorre dentro de um determinado tempo e espaço. A novela ela é mais direta e curta, o texto da novela, e faz com que ele seja mais objetivo do que o romance. Ele tem mais cenas dialogadas, a gente há a presença de mais diálogos numa novela do que dentro de um romance, e ele possui mais cenas descritivas, tem mais detalhes do que um conto. Se eu comparo a novela com o conto, a novela dá muito mais detalhe do que o conto, por isso que talvez ela seja maior do que o conto aí nesse caso. E ela pode ou não ter verossimilhança, pode ter semelhança com a realidade, como pode não ter, beleza? Próximo tipo de texto narrativo, o conto. Ele tem uma única ideia, ele fala sobre um único assunto e ele é mais curto do que a novela. Ele centra-se, normalmente um conto pode ter 3, 4, 5, 6 páginas, tá, gente? Não são muito longos, não. Ele vai centrar num ponto aí, num assunto e desenvolver esse assunto. Ele tem um número reduzido de personagens, tá? E vai ter apenas um protagonista. Na novela você pode ter um casal de protagonistas. No romance pode ter uma família de protagonistas. No conto você vai ter uma personagem só sendo protagonista. Há poucos personagens secundários. Na novela você tem muitos. No romance, então, inúmeros, tá? No conto você tem pouquíssimos, já que o número de personagens é bem menor. O conto, no começo, ele era narrado só em terceira pessoa. Hoje em dia, ele também é narrado em primeira pessoa. E ele também possui verossimilhança aí. É possível você achar, né, semelhança com a realidade dentro de um conto. Ele é narrado em um determinado tempo e espaço e ele faz uso de uma linguagem mais objetiva. Ele não fica fazendo muito rodeio, né? Ele é mais claro aí. E ele apresenta um teor menos descritivo. Como ele é mais curto, não dá para poder ficar descrevendo muito. Ele descreve, mas de uma maneira mais resumida aí. Por último, nós temos a crônica. A palavra crônica vem de cronos, que é uma palavra derivada do grego que significa tempo. Ela é uma narrativa breve, é uma narrativa mais curta do que o conto. A crônica tem uma página, no máximo duas, tá? Tem uma recriação de fatos do cotidiano. Então, o assunto de uma crônica normalmente são coisas do nosso dia a dia. Eu posso ter crônica sobre futebol, sobre política, sobre amor, sobre irmãos, sobre uma coisa que aconteceu na infância, falando de um animal de estimação, sobre a escola, sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia mesmo. Ela tem uma linguagem simples e coloquial, né, que é a linguagem informal, justamente para atingir uma grande quantidade de pessoas e tem uma presença de poucos personagens, se houver. Porque, gente, como é um texto muito breve, não dá para ter muitos personagens. E há diversos tipos de crônica, sendo muito comum na atualidade a jornalística. O jornal ele trabalha muito com, por exemplo, crônica esportiva, né? Pega algo que aconteceu no esporte e escreve uma crônica. Normalmente, desses 4 tipos de texto, a crônica é a preferida das pessoas, talvez por ser um texto mais curto, que tem uma linguagem mais fácil de ser lida e por estar mais presente no nosso dia a dia, beleza? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi essa. Dessa forma, a gente fecha o capítulo 4, tá? A gente faz alguns exercícios e assim a gente conclui o nosso primeiro livro aí, beleza? Não esqueçam de continuar se cuidando, tá? Peço desculpa pelos erros ortográficos, pela minha travada ali nos heróis, porque eu tenho uma dificuldade de lembrar dos vilões, eu lembro mais dos heróis do que dos vilões. E é isso, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.